Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para discutir um dos temas da disciplina de Iniciação à Prática Científica. A aula foi pensada originalmente em duas partes, voltadas para os estudantes de nutrição e de licenciatura em Química. Falaremos a respeito da produção de conhecimento científico dentro e fora da universidade. Mais especificamente, o papel do senso comum e do saber popular para a iniciação ao saber científico. Eu gostaria de lembrar que já falamos a respeito das definições de ciência e também de pseudociência. Estão lembrados? Na primeira parte da videoaula, foram 3 videoaulas a respeito desse tema, e na primeira parte nós vemos um pouco mais a fundo essas definições. Nesse momento, a pseudociência vai continuar guardadinha, não vamos resgatar uma discussão a respeito dela. Mas vamos sim relembrar um pouco do que foi dito sobre ciência. Na ocasião da videoaula a respeito desses dois temas, nós trabalhamos as definições do dicionário Michaelis. Vimos que, para o termo ciência, existiam 9 definições diferentes. Ciência como um conhecimento sistematizado como campo de estudo, observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem, o saber adquirido pela leitura e meditação, soma dos conhecimentos práticos que servem a determinado fim, conjunto de conhecimentos humanos considerados no seu todo, segundo sua natureza, sistema racional usado pelo ser humano para se relacionar com a natureza a fim de obter resultados favoráveis, estudo focado em qualquer área do conhecimento, conjunto de conhecimentos teóricos e práticos canalizados para um determinado ramo da atividade, ramo específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio empírico e lógico, com base em provas concretas que legitima a sua validade. Na videoaula sobre ciência e pseudociência, nós analisamos mais a fundo vários desses termos que aparecem na definição. Lembram? Explicamos o que significa um conhecimento sistematizado, quando a ciência é feita, de fato, a partir de observação e classificação. Falamos sobre conhecimento empírico, sendo diferente de empiricista. Falamos a respeito das lógicas dedutiva, indutiva, do conceito de racionalidade, enfim. Vários desses termos aqui foram destrinchados de maneira mais cuidadosa naquela videoaula, E, eventualmente, se houver necessidade, vocês podem voltar e buscar de uma forma mais precisa. Nós também vimos naquela ocasião que a ciência, ela precisa ser mais democrática, Que, segundo o Perpétuo, em um artigo a respeito da academia, que a gente também cita nessa videoaula sobre ciência e pseudociência, há uma crise na academia, enquanto produtora e legitimadora de conhecimento. E muito disso se deve ao fato de nós não termos uma valorização da divulgação científica, dos cientistas não comprarem para si a responsabilidade de transformar o conhecimento científico em um conhecimento mais acessível ao público leigo. Então, nós estamos perdendo espaço para a negação da ciência, nós estamos perdendo espaço para as pseudociências, muitas vezes por responsabilidade nossa. Nós deveríamos nos preocupar, com o conhecimento científico, que não deveria ser visto pela maioria das pessoas como algo tão difícil, tão incompreensível. Nós deveríamos assumir a responsabilidade por torná-lo mais acessível. Vimos também, na ocasião dessas videoaulas que eu estou mencionando aqui, alguma coisa a respeito das filosofias da ciência de Karl Popper e também de Thomas Kuhn. Inclusive, o termo crise, utilizado por Perpétuo em seu artigo, refere-se à perspectiva kuhniana.
Nós vimos, então, que para Karl Popper, né, as pseudociências são aquelas que se apegam ao critério de verificação. São aquelas que sempre vão inflando, né? Cada vez que encontram um resultado diferente. Então, existe uma teoria pseudocientífica e um resultado, de repente, não bate com essa teoria. Mas na pseudociência, trabalha-se para que, de alguma maneira, este resultado seja englobado, seja acrescido. Então, a teoria pseudocientífica sempre vai inflando. Agora, uma teoria científica não. Segundo Popper, o critério de cientificidade não deve ser a verificação, mas sim a falseabilidade. Então, ele explica que uma teoria científica deve ser propensa, né, à avaliação por meio de testes empíricos, por exemplo. Experimentos podem mostrar que uma determinada teoria não está correta, não está adequada à realidade. E essa teoria pode, então, vir a ser descartada. Isso é o que a torna científica. Veja que uma teoria descartada não significa uma teoria inválida num sentido pejorativo. Mas sim que ela tem o seu tempo, ela tem o seu limite de explicação e ela tem o seu lugar na ciência. As verdades científicas, elas são também temporais, são também históricas, são também provisórias. Certo? Não se preocupa, né? Que segundo Karl Popper, não deve se preocupar com a ciência como sendo a transmissora ou a fonte, a base de um conhecimento verdadeiramente absoluto, verdadeiramente, né, comprovado, tá? Thomas Kuhn, por outro lado, apresenta uma proposta de ciência que é cíclica, né? Ele fala que existe um período de pré-ciência no qual estão fervilhando aí diferentes hipóteses a respeito de fenômenos científicos que depois acabam sendo mais moldados, estruturados e bem organizados dentro de um período de ciência normal, onde um grupo de cientistas está trabalhando no mesmo paradigma, né, com base no mesmo paradigma, utilizando técnicas conhecidas, similares de investigação, partindo de uma mesma base teórica, enfim. É um período no qual, de fato, segundo Kuhn, há uma certa acumulação de saberes. Porém, o que acontece? Em determinado momento, este conhecimento da ciência normal não é mais suficiente para dar conta de explicar todos os fenômenos. Então, começam a surgir anomalias, situações que não podem ser explicadas a partir do paradigma vigente. Assim sendo, com essas anomalias, instaura-se uma crise no período de ciência normal e, portanto, um segundo momento de revolução. Uma revolução significa um momento no qual instaura-se um novo paradigma e, portanto, um novo período de ciência normal. O paradigma novo, segundo Kuhn, é incomensurável com o antigo, ou seja, eles são completamente distintos. E assim, a história vai se repetindo. Dentro desse novo período de ciência normal, vão surgir novas crises, novas anomalias e, portanto, novas revoluções, e assim sucessivamente. Então, isso foi o que discutimos já na aula anterior a respeito da ciência e pseudociência. E hoje nós vamos resgatar e aprofundar também, e também criar algumas novas definições a respeito do conhecimento científico. Na verdade, nessas duas videoaulas de hoje, vocês vão ver tanto o conhecimento científico, como algumas definições a respeito do conhecimento popular, mas também na parte 2 vamos falar, por exemplo, do conhecimento religioso, certo? E de algumas outras formas de conhecimento e de saber. Para embasar e fundamentar a nossa discussão, eu escolhi 2 trabalhos. Então, o terceiro capítulo do livro da Marconi e da Lakatos, que se chama Fundamentos da Metodologia Científica, tá? De 2003. O terceiro capítulo, especificamente, chama-se Ciência e Conhecimento Científico. Também escolhi o texto, né, o artigo de Francelin,
para falar a respeito do senso comum e ciência, senso comum e revoluções científicas, ressonâncias e paradoxos. Então, essas foram as duas referências básicas que eu vou utilizar tanto na primeira parte dessa videoaula quanto na parte 2, certo? Eu optei por começar resgatando um pouco dessa questão do conhecimento científico, já que falávamos sobre isso, né, em um momento anterior. Então, a autora lembra aqui que definir ciência sempre é algo muito complexo, né? As definições, elas muitas vezes são incompletas, ou então elas não estão de acordo umas com as outras, né? Existem diferentes filósofos da ciência que têm teorias incríveis a respeito do funcionamento da ciência. E muitas vezes um não bate, né? Um não está necessariamente de acordo com o outro. E isso é completamente aceito, né? Não existe nenhum problema com relação a isso. São teorias filosóficas, interpretações filosóficas a respeito da realidade da ciência. Mas, de forma geral, se poderia tentar dizer que a ciência é um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, etc., visando ao conhecimento de uma parcela da realidade através de uma metodologia especial, no caso, a metodologia científica. Esta definição não entra muito no âmbito das discussões filosóficas, é uma conceituação mais geral, e por isso sabe a autora que também é incompleta, certo? Mas não é um problema, né? Temos aqui uma boa definição. O conhecimento científico ele é transmitido por intermédio de treinamento apropriado, sendo um conhecimento obtido de modo racional, como já vimos, conduzido por meio de procedimentos científicos, como também dizia a descrição anterior. As universidades, os cursos universitários, são espaços nos quais as pessoas são iniciadas à ciência. São ótimos exemplos disso. Quando você ingressa na graduação, especialmente numa universidade federal, você está ali para se tornar um determinado profissional? Sim, mas mais do que isso, para se tornar um integrante de uma comunidade científica. E, eventualmente, havendo interesse, você pode ingressar num mestrado, num doutorado e seguir se fortalecendo enquanto pesquisador. Então, a ciência cabe aos iniciados, que são aqueles que já possuem um determinado conhecimento científico, e aos iniciantes, né, que são os estudantes aí de graduação que começam a percorrer os caminhos da ciência. E aí já falamos, deveria também ser a ciência muito mais propriedade do público leigo do que ela realmente é. Mas aí vem a história da nossa responsabilidade, né, pela divulgação científica. A ciência, ela não se reduz a experimentos. Pelo contrário, é extremamente abrangente e complexa. O experimento científico como critério de cientificidade é ponto fundamental para o desenvolvimento das ciências exatas biológicas ou da natureza, mais bem representadas pela física e pela biologia, especialmente através de seus desdobramentos disciplinares nas últimas décadas do século XX. Porém, esse mesmo cientificismo não é partilhado pelas disciplinas que compõem as chamadas ciências humanas e ciências exatas. Então, as várias ciências possuem as suas características próprias. As várias ciências possuem seus métodos. Não são os métodos da física ou da química que vão ser utilizados por um pesquisador de uma área, por exemplo, de ciências da educação. Então, são formas de conhecer, de interagir com a realidade diferentes. Portanto, exigem suas diferentes bases teóricas, seus diferentes métodos, seus diferentes experimentos, mesmo entre ciências como física e biologia, por exemplo, ou química e biologia,
os métodos podem ser diferentes de investigação da realidade, de investigação da natureza, certo? Então, cada área tem as suas características. Isso não torna uma mais científica do que a outra, simplesmente respeita as particularidades do objeto, né, do fundamento. Já o conhecimento popular, muitas vezes também é chamado de conhecimento vulgar, tá? Ele é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos. Geralmente, aí tem um exemplo aqui, tá? Geralmente típico do camponês, transmitido de geração para geração por meio da educação informal e baseado em imitação e experiência pessoal. Todos nós possuímos conhecimentos do âmbito comum, conhecimentos populares, sabedorias que muitas vezes nos foram repassadas através de gerações dos nossos familiares. Sabedorias que adquirimos com amigos, com colegas de trabalho, mas que não necessariamente têm o peso da ciência, que não necessariamente são conhecimentos científicos. Então, esse conhecimento popular, diferente do conhecimento científico, não é uma questão de você ser iniciado, é simplesmente uma questão de você existir, viver e interagir com pessoas, culturas, objetos, certo? Então, todos carregamos essa bagagem de conhecimento informal, de conhecimento de imitação, de experiências pessoais. Temos o nosso olhar baseado nas nossas experiências pessoais para várias questões, não é? Então, aqui citando Anderegg, aqui, né, mas através de Marconi e Lakatos, o conhecimento popular, então, caracteriza-se por ser superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico, certo? Essas definições vocês podem encontrar no texto depois e analisar com um pouquinho mais de calma. Por conta do tempo, tá, gente? Senão a videoaula fica muito extensa. O que os diferencia, né, o conhecimento popular e o conhecimento científico, agora fazendo um comparativo, o que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do conhecer, aquilo que eu havia falado agora há pouco. A ciência, para conhecer a natureza, para conhecer a realidade, para conhecer a relação entre os homens, vai utilizar de métodos científicos, mesmo que de áreas diferentes esses métodos sejam diferentes. Mas toda ciência tem os seus métodos de investigação, de busca de respostas, de construção de teorias e interpretações. Agora, o conhecimento popular, ele é mais solto, né? Ele tem vários métodos aí, mas nada rigoroso no sentido da ciência, né? A ciência, ela não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Um mesmo objeto ou fenômeno, olha que interessante agora, presta atenção comigo. Uma planta, um mineral, uma comunidade ou as relações entre chefes e subordinados pode ser matéria de observação, tanto para o cientista quanto para o homem comum. O que leva um ao conhecimento científico e o outro ao vulgar ou popular é a forma de observação. O cientista que quer buscar informações num determinado fenômeno da natureza ou num determinado fenômeno humano, ele vai ter uma base teórica para aquilo, ele vai ter uma forma de observar que vai ser sistemática, que vai ter critérios, que vai ter um rigor, que vai ter uma forma de ser estruturada. Existem vários tipos de estruturas de observação que nós podemos seguir dentro da ciência para conseguir tirar informações desse fenômeno natural ou humano que estamos investigando. Já o conhecimento vulgar não tem isso. A observação é pura e simples observação e constatação daquilo que os sentidos nos permite conhecer. Os conceitos nascem no cotidiano, são apropriados pelo meio científico e tornam-se científicos ao romperem com esse cotidiano,
com esse senso comum. Segundo Cotrim, o vasto conjunto de concepções, geralmente aceitas como verdadeiras em determinado meio social, recebe o nome de senso comum. O conjunto de conhecimentos, de asserções verdadeiras num determinado meio social, certo? Compõe o senso comum. Aqui, a Francelin cita um pouco para a gente de Boaventura de Souza Santos, que diz o seguinte a respeito da ciência moderna. Construiu-se contra o senso comum. A ciência moderna construiu-se contra o senso comum, considerando-o superficial, ilusório e falso. E a ciência pós-moderna vem para reconhecer os valores, as virtualidades do senso comum, que enriquecem a nossa relação com o mundo. Ou seja, o senso comum também produz conhecimento, mesmo que ele seja um conhecimento mistificado e mistificador. Então, o que o autor tenta nos dizer aqui é que durante muito tempo a ciência se desenvolveu na negação do senso comum, na minimização do senso comum. Então, admitiu-se ser o conhecimento de senso comum muito superficial, ou muito místico, ou muito, enfim, né, muito ilusório, e, portanto, necessário descartá-lo para produzir o conhecimento científico, certo? Porém, o que ele coloca aqui também é que na ciência pós-moderna, ou seja, a ciência dos dias atuais, já há muito mais uma busca de congregar essas duas coisas, de aproximar o conhecimento científico e o senso comum, conhecimento de senso comum. Temos aqui agora um exemplo, tá? De diferenciação, então, entre o conhecimento popular e o conhecimento científico. Vamos pensar o seguinte: o Sol parece girar ao redor da Terra, não é verdade? E esta não se move. Essa é a maneira como olhamos e vemos o Sol indo de um lado para o outro da Terra. Por esse motivo, existem os métodos especiais de pesquisa. Eles servem para conduzir nosso pensamento para a conclusão de que a Terra que gira em torno do Sol, embora não pareça assim no conhecimento científico. Gente, durante muito tempo na história da ciência, enquanto ela era muito mais tratada como uma filosofia natural, o paradigma geocêntrico foi muito forte e perdurou durante muitos séculos, culminando ali, né, com o trabalho de Cláudio Ptolomeu, que já falamos um pouco também, por ser, além de um astrônomo, né, um grande astrólogo. E aquela verdade do geocentrismo era aceita durante muito tempo. A filosofia natural aristotélica lá, então, né, na época dos gregos, já trazia essa visão geocêntrica de mundo. Por quê? Porque a ciência, a filosofia natural, melhor dizendo, que Aristóteles compôs, era muito baseada nos sentidos, muito baseada na observação, na contemplação da natureza. Era uma outra forma de se fazer conhecimento, de se produzir conhecimento. Portanto, durante muito tempo dentro da ciência foi aceita essa visão de que a Terra estava parada e o Sol girava no seu entorno. Hoje nós sabemos que não. Hoje sabemos que o sistema solar, né, tem o Sol no centro com os planetas orbitando em torno e que, por sua vez, o Sol está orbitando também a galáxia, certo? Temos um vasto conhecimento que nos mostra e nos comprova que não é o Sol que gira em nosso redor, mas sim o contrário. Agora, quando nós falamos a respeito da ciência ter essa visão geocêntrica, nós sempre pensamos com muito respeito a ela. Nós pensamos, não, mas na época dos gregos a ciência era feita de uma maneira diferente, muito mais pautada nos sentidos. Não, mas Ptolomeu estava inserido em uma cultura muito fortalecida pela posição da Igreja Católica, né? Enfim.
Então, a gente sempre consegue buscar explicações que mostram que esses conhecimentos tiveram o seu tempo, tiveram o seu momento, tiveram a sua história. E a gente, portanto, os respeita e os aceita como passos para que o conhecimento científico continuasse progredindo, avançando, evoluindo, crescendo, né? Crescendo no sentido positivo, não no sentido de acúmulo, mas pode ser com rupturas, né? Mas ainda assim, as bases precisam existir para que possa se trabalhar em cima, num período de ciência normal, e depois, eventualmente, instaurar-se uma crise e uma revolução. Então, nós respeitamos o passado da ciência e valorizamos, porque nós sabemos que ele contribuiu para os nossos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Porém, nós não temos a mesma tolerância com relação ao senso comum. Se hoje uma pessoa muito humilde chegar e falar para você que não, é o Sol que gira em torno da Terra, né? O que você vai fazer? Bom, se você for uma boa pessoa, talvez você tenha compreensão, você aceite e talvez você até tente explicar diferente, mostrar que não é bem assim, trazer para essa pessoa uma nova perspectiva. Mas muita gente perde a paciência, muita gente não admite, muita gente vai dizer, meu Deus, é um ignorante, né? Então, nós temos uma tolerância muito menor com o conhecimento de senso comum do que nós temos com relação à própria história do conhecimento científico, não é verdade? Certo? Então, assim, eu não quero dizer que o conhecimento antigo da ciência é igual ao conhecimento de senso comum que nós encontraríamos num determinado sujeito hoje. Não, são contextos diferentes, cenários diferentes. Eu estou simplesmente pegando essa explicação, né? Essa explicação do Sol girando em torno da Terra na ciência, como sendo algo bem visto no sentido de ser a nossa história, ser o nosso caminho, os nossos passos para a evolução, e numa determinada pessoa sendo algo atribuído à ignorância, né? À descrença, enfim. Então, a gente precisa, talvez, né, ter um pouco mais de compreensão com relação ao conhecimento de senso comum e com relação às pessoas, de uma maneira geral. Né? Para que a gente possa, aí sim, provocar mudanças, provocar novas compreensões, novos entendimentos, né? Enfim, acabei falando no outro slide já isso, né? Então, conhecimentos de mundo aristotélico, ptolomaico, né? Já não são aceitos na ciência, mas um dia foram, né? Foram a representação da verdade. Eram verdades científicas em determinadas épocas. O conhecimento científico ele é mutável, suas verdades são históricas, elas têm sua validade, elas têm seu tempo, elas têm o seu lugar, certo? Assim como as explicações do senso comum podem estar equivocadas, né, como no caso anterior a respeito do Sol girar em torno da Terra, a ciência também já se equivocou. E aí aqui eu sintetizo o que eu acabei de falar para vocês. Quando olhamos historicamente para a ciência, não dizemos que ela se equivocou. Tratamos o erro como um passo necessário para a evolução, progresso, enfim. Já no senso comum, falamos em equívocos, incompletudes, descartamos, né? Ignorância também, que eu não coloquei aqui, certo? O ideal de objetividade, isto é, a construção de imagens da realidade verdadeiras e impessoais, não pode ser alcançado se não ultrapassar os estreitos limites da vida cotidiana, assim como da experiência particular. É necessário abandonar o ponto de vista antropocêntrico para formular hipóteses sobre a existência de objetos e fenômenos, além da própria percepção dos nossos sentidos. É aí que a ciência vai, ela vai além daquilo que a gente percebe, simplesmente pela visualização ou compreensão do nosso contexto imediato, aquele contexto mais próximo da gente, certo? Então, é preciso submetê-los à verificação planejada e interpretada com auxílio de teorias, ou até a falseação, né? A falseabilidade, o falseamento, certo? Como diria Popper, né? Por esse motivo é que o senso comum ou o bom senso não pode conseguir mais do que uma objetividade limitada, assim como é limitada a sua racionalidade, pois está estreitamente vinculado à percepção e à ação. Certo?
Eu tentei produzir 2 videoaulas para que não ficasse tão extenso assim, né, o meu discurso, tá? Então, em resumo, nessa primeira parte da videoaula, nós retomamos rapidamente a definição de ciência lá no dicionário Michaelis, né? Que foi discutida e aprofundada na parte 1 da videoaula sobre ciência e pseudociência. Se não lembrarem, podem voltar lá para acompanhar de novo. Revisitamos também o critério de cientificidade estabelecido por Popper, né, que eu acabei de falar, o critério da falseabilidade, né, do falseamento, bem como a estrutura da ciência, né, a estrutura das revoluções científicas proposta por Thomas Kuhn, e que também, né, esses dois assuntos são debatidos lá na parte 2 da videoaula sobre ciência e pseudociência. Por fim, utilizamos 2 referências básicas aqui, né, um livro e um artigo, para compreender mais a respeito do conceito de ciência, mas também do conceito de conhecimento de senso comum, vulgar ou popular, né, os 3 termos que a gente acabou vendo aqui. Conhecemos algumas relações entre esses 2 tipos de conhecimento e algumas diferenças, certo? Continuamos, então, o nosso debate na segunda parte da videoaula. Lá, além de aprofundar um pouco a respeito de alguns tipos de conhecimento, eu vou discutir 2 exemplos, um voltado para os alunos da nutrição e outro voltado para os alunos da licenciatura em Química, certo? Essas são as referências completas, já haviam aparecido anteriormente, mas agora cito elas formalmente aqui. E é isso aí. Agradeço pela participação, pela colaboração e pela compreensão de vocês. Até mais!